Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Unifip. Hoje, dando continuidade à nossa conversa sobre a campanha Setembro Amarelo, a gente já teve um episódio, é só você dar uma zapeada aí na nossa playlist para ouvir ou assistir, depende se você está no Spotify, no YouTube, enfim. E aí a gente hoje continua conversando com Larissa Soares, que é psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia aqui do Unifip, e com Isadélia Constâncio, que é médica. E aí a gente agora aprofunda um pouco mais esse papo, essa conversa. Eu vou só adiantar uma informação, já sobre o assunto. O Unifip, ele tem um espaço, para atender demandas psicológicas, demandas da população, que é o Serviço Escola de Psicologia. Larissa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse serviço para a gente adiantar o assunto. Muito bem, alegria estar aqui novamente, interagindo, trazendo essa vivência nesse mês tão significativo para a gente. Então, a psicologia, o curso de psicologia entra com a parceira da sociedade nesse mês, com o Serviço Escola de Psicologia, o CEP Unifip. O CEP Unifip está localizado ali no centro, pertinho do antigo Boi Forte, ali na giratória do Hotel JK. O CEP Unifip, ele dá vários serviços e presta vários serviços para a sociedade, desde a escuta do plantão psicológico até situações de avaliação para diagnóstico e tudo mais. É conduzido por professores, orientadores, supervisores, e lá dentro nós evoluímos com alunos do 9º e 10º período, alunos que já estão em processo final de formação, para dar esse auxílio à sociedade. Então, temos o nosso contato, gente, para quem sentir interesse de fazer uma escuta, fazer uma evolução psicológica no CEP Unifip. Vamos deixar disponível aí, Isso, vamos lá. Eu já anotei aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o WhatsApp do Serviço Escola, é 839-9605-2952. Ricardo vai colocar aqui na tela. E também pode seguir as redes sociais, @CEP Unifip, CEP S-E-P. CEP Unifip, segue lá, também fica por dentro de tudo que acontece no serviço. E aí, agora a gente, seguindo um pouco mais sobre o assunto, a gente vai falar hoje mais especificamente sobre questões relacionadas à depressão. Larissa, é possível perceber nas pessoas esse adoecimento? Eu consigo, por exemplo, perceber na minha casa o adoecimento de uma pessoa? Existem traços, existem sintomas, digamos assim, de depressão? Bom, para a gente traçar qualquer diagnóstico, a gente costuma trabalhar com DSM-5, agora o TR, o Manual de Estatística de Doenças Psicopatológicas. E é importante frisar que muitas psicopatologias têm o humor depressivo, que a gente não pode diagnosticar exatamente como depressão, Então, várias psicopatologias têm humor depressivo. Mas um ponto que nos chama a atenção, é que nós precisamos avaliar a idade, a situação que aquela pessoa se encontra para realmente traçar dentro do anamnese se é uma patologia, Então, você pode ter um humor depressivo porque perdeu um ente querido, você está num episódio depressivo porque perdeu um ente querido, porque mudou de emprego, porque está passando por uma fase incerta da sua vida, sai um pouquinho da zona de trabalho, já tem aquele humor mais retraído, Mas um ponto de alerta, a bandeirinha que nós levantamos de alerta é o isolamento social, doutora? A gente observa que não só para a medicina, mas para a psicologia entrou numa situação de isolamento social, nos chama atenção, nos adolescentes principalmente, E a gente tem que levar em consideração o conhecimento sobre desenvolvimento humano, porque nós sabemos que na adolescência, eu vou citar a adolescência porque é algo mais comum assim, no nosso público de assistência. Existe a fase de isolamento dos pares, de tirar a família do centro das atenções, selecionar um público. Um comportamento que é meio comum na adolescência, Meio comum. Então, dentro desse comum, a gente tem que estar em alerta. Tem que estar alerta porque isolou-se
ao extremo, a gente precisa levantar a bandeirinha de oi, né? Então, começa por esse isolamento social, né? A gente observa o isolamento social, né? Ausência de comportamentos a nível alimentação, né? Se alimentava bem, né? Não quer mais. Desenvolvia alguma atividade física, participava de um jogo de vôlei, de futebol, né? Deixa de participar, né? Passa a se isolar mais. E aí entram as análises, a gente não deixa de fazer, viu, Mivan? As análises nas redes sociais. Começa a analisar um perfil mais sombrio, né? As mensagens que são postadas chamam muita atenção sobre vida, muito sobre vida, e principalmente sobre a ausência dela. Né, sobre a ausência de sentido, né, imagens escuras, calma, gente, não quer dizer que se o vizinho postou uma imagem escura ou uma foto de um gato que ele está com depressão, não é isso. É que a gente começa a observar que são postagens mais peculiares e que merecem atenção, né? Então, assim, a família é nossa base, né? A escola é nossa base, a universidade é nossa base. São as bases que nos dão informações sobre o comportamento daquele adolescente, né? Para a gente compreender se aquilo é um comportamento normal ou que está fugindo de um padrão de normalidade do que é normal para aquele adolescente. Né? Então, são coisas que começam a nos chamar a atenção. Esse isolamento é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto. Pensando em diagnóstico, né? Como você perguntou, pensando na medicina, a gente tem duas perguntas que a gente consegue meio que triar os pacientes. Que a primeira pergunta é: você tem se sentido triste nos últimos meses, né? Então, se o paciente disser sim, a gente já tem ali uma grande probabilidade de ter o diagnóstico de transtorno depressivo. E a segunda pergunta é se perdeu o prazer com atividades que antes lhe eram prazerosas. Se o paciente responde sim para essas duas perguntas, a gente tem aí uma acessibilidade que a gente chama, né, bem alta, chega a mais de 80%. Então, como a doutora falou, aí vem outras perguntas que a gente faz para o paciente e se ele for respondendo sim, a gente percebe que existe sim a possibilidade dele ter um transtorno depressivo, que entra aí alteração no padrão alimentar, se teve alteração no sono, se está dormindo demais ou se está com insônia. Se o paciente ele teve alguma alteração no comportamento, como a doutora falou. Só que a gente também não pode deixar de lado outras possibilidades diagnósticas. Por exemplo, uma pessoa que tem hipotireoidismo, tem os hormônios da tireoide baixos, ela pode começar a ficar mais sonolenta, ela pode perder o prazer, ela pode ter outros sintomas que você disse. Está parecendo depressão, mas não é. É hipotireoidismo. Então, a gente precisa investigar. Interessante, né? Doutora, porque até a questão da vitamina D, né? A vitamina D, vitamina B12, né? Pacientes que estão iniciando algum quadro de demência, por exemplo, que ela falou no caso dos adolescentes, mas um idoso. Um idoso que ele está começando a apresentar demência, ele tem alteração de comportamento, ele pode ter alteração no padrão do sono, ele pode ter alteração no padrão alimentar. E você fica, poxa, será que é depressão? Será que é algum outro problema? Então, a gente realmente precisa investigar. Não é só, fulano está triste, está com depressão. E como a doutora falou, luto, né? Outras situações que podem, sim, ser, não ser transtorno depressivo. Então, é interessante. Viu esses sinais? Opa, essa pessoa precisa de atendimento. Seja com psicólogo, seja com médico, seja com algum profissional que vai, sim, investigar mais a fundo aquela situação para ver se precisa, né, de uma intervenção mais específica em saúde mental ou se uma reposição hormonal, se orientação nutricional já vai melhorar. Outro ponto importante da gente entender é, como a doutora falou, de anamnese. Como é a história familiar dessa pessoa? Às vezes é uma pessoa que... Explica pro pessoal o que é anamnese. Pronto. A anamnese é a historinha que a gente pergunta. Sabe quando você vai no médico ou vai no psicólogo, que a gente faz um bocado de pergunta. Pergunta se você se vacinou, pergunta se você... eu tô com dor na barriga. Aí vai perguntar, onde é a dor? Vai pra onde? Pronto. Isso aí é a anamnese, é a sua história. Na psicologia a gente pergunta muito desde a gestação, né? Foi uma gravidez desejada? Como é que foi sua infância? Pra ver os traumas. Uhum. Porque tem traumas de infância que repercutem até a vida adulta. Né? Então a gente pergunta mais essa questão... psicossocial mesmo, como é a família, né? Porque as questões de rejeição,
são muito peculiares, porque a gente diz assim, uma depressão, fulano desenvolveu depressão esse ano. Não, a gente vai analisar todo o histórico, se na família tem histórico. Na verdade, geralmente o que a gente escuta é fulano pegou uma depressão, como se fosse uma doença infecciosa, né? Mas não é. Do nada fulano pegou uma depressão. Não é uma doença infecciosa, gente. Tem todo um contexto clínico. Lembrar também que um ponto importante, você que não escutou o nosso episódio anterior, escute lá que a doutora falou uma frase muito importante. Ter depressão, ter sentimentos, né, o seu afeto está para baixo, não significa que é a ausência de Deus. Não é isso. Existe sim, aqui no cérebro, uma série de neurotransmissores, que é como se fosse produtos que ficam conversando, um neurônio com o outro, que eles estão desorganizados, ou então eles estão muito baixos. Por isso que remédio, em algumas situações, faz efeito, porque você reorganiza eles, ou você dá aquilo que estava faltando. Então a gente tem que entender isso. Não é falta de Deus, não é frescura, é realmente um problema que precisa ser trabalhado e identificado da forma correta. Porque vamos supor, como eu falei agora, a pessoa não teve uma anamnese bem feita, e aí disse, não, isso é depressão. Aí dá um antidepressivo para ela, mas não era hipotireoidismo. Vai acontecer o quê? Vai continuar com sensação ruim, com queda de cabelo, unha quebradiça e tudo. Mas, além de tudo, ainda estou tomando um remédio que me deixa sonolento, mais ainda. Então, tem que ter esse cuidado, essa anamnese bem feita. Né? Procurar profissionais que realmente dão atenção, fazem as perguntas. E é importante o histórico de vida na família, vida, né? Exatamente, porque, que era o que eu ia falar. Quando a gente levanta a anamnese a nível das ciências da saúde, a gente evidencia muito. Tem histórico de pessoas na sua família com depressão. Tem histórico de pessoas na sua família com ansiedade. Porque isso é muito importante, Mivan. Essa informação é muito importante para a gente. Porque tendo histórico, não quer dizer que você vai ter, mas é estilo câncer. Né? Tem um histórico, já chama um alerta, já é um alerta para a gente saber que há uma necessidade de investigar melhor, há uma necessidade de utilizar de intervenções de saúde melhor. Eu lembro de um caso lá na universidade, enquanto estava no doutorado, que o supervisor da gente, na clínica, ele trouxe um estudo de caso, a evolução de um paciente, que vocês assim, é depressão. Na hora ficou todo mundo, não é, né? E isso a nível doutorado, porque as evidências eram muito constantes que aquilo seria uma depressão. Quando ele levantou os exames médicos, menina, quando levantou os exames médicos, a ausência de vitamina D, a B12 estava... Então, assim, a gente tem que descartar primeiro a questão fisiológica, né? Para não dar um diagnóstico errado. Depois que o paciente tem um diagnóstico, ele já se apropria, minha depressão, e para você tirar aquilo, se for um diagnóstico errado, não tira mais. Eu quero uma medicação, porque por mais que o médico às vezes passa até um placebo, alguma coisa, eu quero a medicação, porque só com essa medicação eu fico bem. Quando a gente faz a evolução, não tem depressão. Foi um episódio depressivo por causa de um luto, por exemplo. Um episódio depressivo por causa de uma perda, seja reconhecida ou não pela sociedade, que existem as perdas reconhecidas ou não. Então, são coisas que a gente precisa estar atento como profissional de saúde, até o que a gente diz ao nosso paciente também, porque ele se apropria daquela patologia, ele se apropria daquele direito de ter, e eu tenho o direito de estar triste porque eu tenho depressão. Né? Então, ele se apropria daquele direito de ter, e dito isso, para você levantar exames, para você levantar possibilidades, para depois dizer assim, não, realmente não era. É sim, porque eu já sinto, né? E fica difícil, hein, doutora? Agora é complicado, é muito complicado você... rotular o paciente. E aí é preciso a gente entender que a gente não pode fechar um diagnóstico de transtorno depressivo, de transtorno bipolar, de algum transtorno de personalidade ou algum transtorno afetivo na primeira consulta. E muitas vezes a gente vê isso. O paciente, eu fui para um médico e ele me disse que eu tinha depressão. Mas como foi essa consulta? Não, eu estava triste, comecei a usar o remédio e fiquei bem. Então, se eu fiquei bem porque eu usei o remédio, é porque é isso. É o que está no imaginário, mas a gente precisa entender. Numa única consulta, eu não consigo fechar um diagnóstico desse. Transtorno bipolar, por exemplo, que no imaginário popular é aquela pessoa que de manhã diz, Ivan, que coisa boa te ver aqui, você tá tão linda, olha esse cabelo, que cabelo brilhoso, que coisa mais linda.
de charme esse cabelo. Mirvan, eu tomo abuso de Mirvan, né? No imaginário popular, o transtorno bipolar é mais ou menos isso. Mas não é, né? Tem gente que age dessa forma, mas isso não significa que ela tem transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele tem outros critérios que, inclusive, a pessoa pode ter todos os critérios de transtorno depressivo. E você diz, essa pessoa tem depressão. Mas não é. Então, precisa ter um acompanhamento continuado e saber que esse diagnóstico que às vezes a pessoa se agarra, não é. Então, a gente precisa entender que esse acompanhamento, ele deve ser continuado e deve ser feito preferencialmente por um profissional com quem a pessoa tem um apego. Aquele apego de saber que aquela pessoa é um bom profissional e, ao mesmo tempo, ela vai conseguir ali acompanhar e com quem você consegue se abrir. Não adianta a doutora ser minha psicóloga e eu chegar lá e passar 50 minutos olhando para a cara dela, não falando nada, porque senão não vai, né, frutificar ali aquele processo. Então, isso é muito importante também, a pessoa ter segurança no profissional com quem ela está trabalhando. É o que a gente chama de rapport, né? O rapport, ele precisa, o elo de confiança, ele precisa existir. E aí a importância da equipe multi, né? Se é um diagnóstico de bipolaridade, como, por exemplo, como a doutora trouxe, precisa ter acompanhamento, porque precisa de intervenção medicamentosa em muitos dos casos, o equilíbrio do lítio e tudo mais. E aí, a psicologia, a gente diz que um psicólogo ele é leviano quando ele diagnostica muito cedo. Porque a gente tem que estudar a vida do paciente, realmente. Fica quase um Sherlock Holmes. Né? Ali, tentando descobrir cada pista que ele traz em cada sessão. Por quê? Porque existem episódios que nas primeiras sessões os pacientes não trazem, né? Aquela perguntinha de Preste, que te trouxe aqui, nem geralmente funciona nas primeiras sessões. Às vezes traz como uma queixa de queda de rendimento escolar. Eu vim porque agora estamos na semana de prova. Estou trazendo entre a semana de prova, porque nós estamos chegando, né? E as demandas chegam. Estou na semana de prova e está muito difícil e tal, mas quando a gente vai analisar é uma situação bem maior do que aquilo que foi a principal queixa. Então, a gente não pode fechar no primeiro diagnóstico, na primeira intervenção, nas primeiras escutas psicológicas, né? E para alguns casos existe também a intervenção de testes, né? Nós temos testes, avaliações psicológicas, são parâmetros de testagens que a gente consegue nos dar um respaldo maior para quando for fazer a interação com o médico profissional da medicina, psiquiatra, que for evoluir aquele diagnóstico, ele ter, né, respaldo em cima do que ele vai trazer, e não fazer igual como a doutora trouxe. Deixa eu olhar, deixa eu ver, eu acho que você tem... Rodar uma roletinha aqui, vamos ver. Vocês mencionaram agora há pouco a questão dos traumas, né? Larissa até falou da questão na anamnese da psicologia, buscar lá, né, desde a gestação. Como é que os traumas podem influenciar? Essa eu vou deixar para a doutora, que realmente é mais a área dela. Gente, vou trazer com a luz da perspectiva freudiana, né? O Freud, ele diz que muito do que acontece na nossa infância revigora, repercute a vida adulta inteira. Ele não estava querendo dizer que o que aconteceu você vai estar fechado naquele espaço-tempo e que vai ficar revivendo aquilo. Ele vai dizer que vai servir de parâmetro para muitas das ações que você vai desenvolver no futuro. E muita gente não cria um nível de maturidade para superar muita coisa que aconteceu a nível da dor, né? Porque a dor é muito relativo, né? A dor física, você se fura, se corta e diz, olha, está doendo. E alguém que já se cortou sente que aquela dor machuca de tal forma, fica ardente, uma ardência, enfim. A gente consegue descrever a dor física, a dor psicológica não, né? A gente não consegue, por mais que você tenha depressão, eu tenha depressão, é um exemplo, a gente não consegue relatar o que sente, se é exatamente, igual a dor de um luto, né? Às vezes a gente diz assim, eu sei o que você está sentindo, né? E não sabe. A própria dor física, ela é percebida de maneira distinta, né? Por exemplo, a gente brinca, né, que se um homem fosse ter um bebezinho, ele ia sofrer muito, porque um homem gripado é muito mais sofrido do que uma mulher, né? Exatamente. Brincadeira. Mas a percepção dolorosa de cada pessoa, ela é distinta. Sim. Tem gente que vai ali levar uma queimadura, vai sofrer, porque é uma queimadura, e ela vai ficar, poxa, tá doendo pra caramba. Mas outra pessoa, aquilo ali vai ser a coisa mais dolorida que ela sentiu na vida. Então, da mesma forma, né, a gente pode ver essa questão de a percepção do sofrimento psíquico.
digamos sim. assim. Então, só... E a dor física a gente consegue um pouco que descrever, né? Tá Sim, sentindo, eu tô sentindo mas isso. a A dor psíquica nunca vai ser a mesma coisa, né? Igual a perca, como eu estava falando, a gente às vezes, eu sei o que você está sentindo quando você relata uma dor por um luto, né? E aí a gente, não, você pode saber o que é a experiência de perca nessa situação, mas a dor ninguém sabe, porque as vivências são diferentes, os traumas são diferentes, né? Você pode dizer que teve um trauma na infância por abandono, por exemplo, né? Que é muito comum revigorar essas questões de abandono, refletir nas relações, né? Na vida adulta e tudo mais, os apegos, né? Vem um Bowlby explicar tudo isso. E o Freud, ele tenta explicar isso, né? Que o que acontece na tua infância tende a repercutir se você não for trabalhado. Por isso que a gente fala que é importante quando a criança, quando os pais passam por uma separação, levar a criança para terapia, para ela ressignificar aquela separação. A separação não é ruim, gente, basta que ambos estejam felizes em uma situação específica, né? Então, assim, os traumas a gente precisa trabalhar, e os traumas não trabalhados, Mivan, ele repercute na vida adulta, né? Ele repercute em forma depender de como a pessoa tem uma vivência, experiência de vida, de se lamentar a todo momento e dizer assim, eu sou infeliz porque isso aconteceu na minha vida. Eu sou infeliz porque eu fui deixada, né, pela minha mãe, eu fui deixada pelo meu pai, porque eu não tive... Eu sou infeliz porque a gente se pega muito ao negativo. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós somos seres 50-50. 50% positivo, 50% negativo. Aí eles, e aí, professores, mas o mundo é mais negativo do que positivo. A probabilidade de você receber uma crítica hoje é quase 10 vezes maior do que um elogio. Né? Então, nós tendemos a nos afetar diariamente mais por questões negativas. Então, na infância, onde você não consegue resistir a muitas situações, né? A criança utiliza mais o lúdico para vivenciar experiências de dor, a gente observa muito que aqueles traumas eles não são trabalhados, pelo contrário, eles são fechados, né? A criança não sabe dizer onde dói, não sabe dizer por que dói. E aí eu volto, por exemplo, do abandono. Ele não sabe dizer por que dói aquele abandono, por que dói estar sozinho, né? Porque dói. Então ele pega aquela dor e aquela dor ela vai criando forma, gente. Aquela dor ela vai crescendo, ele vai colocando aquela dor em tudo que ele faz. Quando a gente não é bem sucedido em uma área, a gente não coloca o que é de melhor em tudo que a gente faz, a dor ela também vem sendo colocada em tudo que ele faz. Quando a gente não elabora, né, o Freud diz que a cura acontece pela fala. Quando a gente não fala sobre o que nós sentimos, quando a gente não fala sobre as nossas dores, essas dores elas vão se tornando grandes, elas vão começando, digamos que, a tocar em vários campos da vivência da gente, ao ponto da gente só ver o que é negativo a nível daquela dor. Então, os traumas, eles tendem a repercutir negativamente na nossa percepção de vida, né, nas nossas vivências sociais, nas nossas interações. Não estou dizendo que todo mundo vai responder dessa forma. Sim, sim. Né? Existem pessoas que passam por situações dolorosas, por traumas, e ressignificam. Mas o poder de ressignificação não está em todo mundo. A gente desenvolve, mas tem gente que não... a barreira, a dor já foi tão grande que não consegue ressignificar uma nova forma de ver aquele ponto de vista, né? Então, os traumas, eles tendem a repercutir negativamente no desenvolvimento de algumas psicopatologias, por exemplo, da depressão. E quando quando a doença, Isadélia, aqui está na cabeça, começa a refletir, né? Que foi isso que a doutora já deu, né, o start agora, que tem um dizer, né, que quem me ensinou foi uma psicóloga, que é quando a boca cala, o corpo fala. As psicossomáticas, né? Exatamente. E aí a gente consegue ver isso. Desde uma criança que, como ela deu exemplo, vivendo ali a separação dos pais, chega no consultório com uma dor abdominal. E é uma dor que não passa, é uma dor que quando vai para a escola piora, quando chega em casa fica bem da dor, né? Sem usar nenhuma medicação. É o adolescente que começa a roer a unha, a tirar a pelinha daqui do dedo por conta de uma ansiedade, por conta que fica ali pensando. É o adulto que começa a apresentar psoríase, a pressão alta, a dor de cabeça que não melhora, gastrite, né? Então, inúmeras formas da gente observar, né? Essa forma que ela foi falando. Inúmeras formas de tomar forma, né? Que a gente vê do transtorno depressivo. Então, tem sim pessoas que, além da tristeza,
além da perda de prazer, apresentam esses sintomas. E às vezes apresentam só esses sintomas e não entendem o porquê. Né? Fico, pelo amor de Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Né? Essa dor na barriga que não passa, procura tratamento. Às vezes pacientes que têm alteração no hábito intestinal começam a ter muito episódio de diarreia e não entende o porquê. Aí, será que eu estou com intolerância ao leite? Será que é verme? Será que é intolerância ao glúten? E aí vai mudando a alimentação, procura um exame. E às vezes é um transtorno depressivo que se manifesta daquela forma. E está lá no inconsciente, né? O Freud diz que está lá no inconsciente. Nós temos como base, ele faz meio que um iceberg, dá exemplo do iceberg. Nós temos inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente, ele está lá embaixo, como se fosse totalmente imergido na água, congelado e tudo mais. Tudo que acontece na vida da gente de trauma, a gente sai jogando. Imagine um baúzinho onde você gosta de guardar coisas que você talvez utilize depois. O inconsciente, ele serve dessa forma na interpretação freudiana. Tá lá, né? Basta você viver uma experiência de dor, de trauma semelhante àquela situação, ele volta bem mais forte, ressurge em forma de psicossomática, né, as doenças das somas, como a doutora bem descreveu, e ressurge em forma de sonhos também. Por isso que o Freud e o Jung vão estudar a interpretação dos sonhos, porque o sonho tem muito a ver também com o que você está passando, com o que você vivenciou, né, com seus traumas, suas inquietações. Está lá, gente, não deixou. Foi experiência, a gente temos o hábito de trazer na psicologia, nós temos o hábito de trazer na psicologia que não deixa de existir, nós não esquecemos. No nosso inconsciente ele guarda, porque já imaginou se a gente fica lembrando toda hora do que foi trauma, do que foi dor. A gente não ia conseguir viver, né? Então ele guarda, é uma forma de proteger, né? É uma forma de proteger, guarda. Mas se você vivencia uma dor muito forte, semelhante a uma que você já viveu, é como se viesse à tona tudo, ele te joga tudo de uma vez assim, toma. Né? Então a dor ela se torna maior. Então, por isso que a gente precisa falar, é um mês que a gente precisa falar sobre a importância de elaborar essa fala, elaborar essa dor e saber a quem fala também, né, doutora? Saber a quem fala, porque importantíssimo. Às vezes os alunos vêm nos ônibus comentando com um colega que confia, acha que confia, vê a cadeirinha de trás escutando a história todinha, né? Então procurar escuta especializada, né? Como a gente começou falando, o CEP e o Unifip está aí para dar suporte aos nossos alunos, né, aos nossos profissionais do Unifip, assim como também à sociedade por inteira. Só aproveitar essa sua fala, né, que a gente no episódio anterior acabou falando sobre rede social e muita gente usa a rede social como forma de desabafo. Seja num story, onde coloca ali, fulano fez isso e isso comigo, fui para um local e fulano me maltratou, fui maltratado. Gente, procure uma pessoa especializada, né? Muitas vezes aquela sua partilha, ela pode se tornar algo interpretado de uma maneira distinta por uma pessoa X que nem era para ela que você queria falar. E aí acaba gerando mais transtorno mental para você e para os outros, a forma como você deseja ali compartilhar. Existem pessoas que podem escutar a sua dor, o seu sofrimento. E a gente está aqui para isso, justamente para ouvir, né? Para que a gente possa direcionar, né, de forma correta. E, assim, da mesma forma que eu posso sofrer, eu posso fazer o outro sofrer. Né? Quando eu faço uma partilha dessa, como essa. Será que vale a pena? Né? Se existe alguém especializado com quem eu posso compartilhar, e isso também é cuidar da saúde mental do outro. Né? Importante. E dentro desse conselho, né, de procurar um escuta, de procurar um profissional, só trazendo uma questão nova, assim, estava vendo Fantástico recente, e a utilização, as pessoas utilizando o IA como terapia, assim, como psicólogo, fazendo ali sua terapia, sua escuta com uma IA. Até a repórter fez um experimento, acompanhada de um psicólogo, ela fez esse experimento, né, e aí trazendo esse alerta de que não é o caminho, né? A IA pode solucionar algumas coisas muito bem, né, pra gente, mas esse também não é o caminho. E o Conselho está muito no pé disso. Ultimamente o Conselho Federal ele vem publicando muito sobre isso. Você olha os stories do Conselho, ele vem criando cartilhas para orientação mesmo, assim, porque aí ela não sente o que você sente. Ela tem informações que já foram gerenciadas
e estruturada a partir de experiências de seres humanos, né? Então, ela não sabe exatamente o risco que um ser humano está passando quando ele diz assim, estou com vontade de morrer. Né? Então, ela não tem noção do tamanho do risco. Ela pode ter informação, ela pode ter dados, ela pode ter comandos. Ela tem aliviar. informações de texto que já foram publicados sobre aquele assunto, que ela pega aquilo que você disse e transforma em uma frase, mas não é uma compreensão humana daquilo que ela está passando, né? Como você está dizendo, não é aquela... Quando você chega e diz, eu quero cometer suicídio. Então, eu estou muito triste, eu quero... Qual a melhor maneira de eu fazer alguma coisa? Então, ela vai pegar as informações que já existem na internet e vai botar lá. Então, cabe a gente a entender que não é um ser humano. Ela não entende o contexto, como a gente vem falando, né, desde sempre. E não tem a sensibilidade para orientação. Exatamente. Ela pode dar os comandos, ela pode dizer que aquele tipo de resposta não pode dar naquele momento, que não é legal, né? Porque ela fala, né? A gente testa, na psicologia a gente testa. Mas uma coisa que a gente chama a atenção dos nossos ouvintes é que o que você coloca na IA é público, tá, gente? É público. Então, o seu sofrimento, em algum momento, ele pode ser propagado. Então, tem que se ter muito cuidado. Se tem profissionais, aí eu cito novamente o Centro de Valorização à Vida gratuitos, que tem serviços especializados para dar assistência, né? Procurem uma assistência especializada. A IA, ela está aí. A gente não pode tirar os benefícios da IA. Ela é fantástica. Ela é fantástica em muitos aspectos. Mas para tratamento médico, para tratamento psicológico, tem que se ter muito cuidado no que se pede. Porque até o que você pede, você está rotulando a resposta. Ela vai, através de um algoritmo, ela vai tentar classificar a melhor resposta para te dar. Então, ela tem medo de crítica também. Você já tentou criticar a IA? Não. A minha é treinada para ser bem fofinha. Anotar aqui. A gente tenta criticar a IA também, gente. É fantástico. Ela tem medo de crítica. Ela concorda com você para não estar mal com você. Né? Então, já imaginou quanto ela pode concordar com alguém cometer um suicídio para não se sentir mal com ela? Né? Então, é uma máquina, gente. É uma máquina. Então, ela traz algoritmos. Então, ela tenta... A satisfação dela é dar um resultado. Ela quer te dar um resultado. Independente se aquele resultado vai ser positivo ou não. Ela quer te dar um resultado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Foi muito pertinente você frisar nesse ponto. Porque as pessoas estão procurando não só para diagnóstico, né? Às vezes já chega no médico com diagnóstico. Já. Isso já é antes com o Dr. Google, né? Mas agora agora já chega até com tempo de vida, né? Já. Diz, eu quero tal medicação em tantos miligramas. Como é que você sabe disso? A pessoa deve estar aqui, o ChatGPT que me disse, né? Eu tenho um amigo que teve um problema no joelho, aí fez o raio-x, aí colocou lá no chat para pegar o diagnóstico. Ela disse que aproveitou, colocou, fez dois, era problema só em um joelho, ela fez nos dois. Só para garantir. Aí, inclusive, ele descobriu já outra coisa no outro joelho também. Ele disse, então era melhor... Era melhor não ter, né? Se feito essa consulta, era melhor ter feito a consulta. Exatamente. Tradicional. E aqui a gente não desmotiva as pessoas a usarem IA, não, gente. Eu uso IA, né? Eu digo que IA é meu secretário. Né? Não. Com essas demandas na vida, tanta coisa para fazer... A gente precisa de inteligência artificial, mas assim, a gente tem que ter a responsabilidade ética, né, para usar essas plataformas. E ter a consciência, né? Exatamente. De usar da forma melhor no seu dia a dia. Eu não vou depender única e exclusivamente dela, ainda mais com a questão dessa de saúde mental. Exato. Agora me diga, vocês acham que as políticas públicas hoje, elas conseguem dar suporte às demandas de saúde mental, enfim, os CAPs? Posso começar? Fica à vontade, doutora. Pronto, eu trabalho na atenção primária aqui na cidade de Patos e antes de falar, né, o que eu penso, eu queria trazer um pequeno contexto, né? Nós temos a seguinte situação atual no Brasil. Por volta da década de 60 e 70, nós tivemos a reforma psiquiátrica no Brasil. O que é essa reforma psiquiátrica? Foi quando se foi visto que o que era feito pela saúde mental não era suficiente para as pessoas com esse problema e tinha muitos vieses de se utilizar os aparelhos de saúde mental. Quando eu digo aparelho de saúde mental, eu me refiro a hospitais, a clínicas, como uma forma de tortura.
para algumas pessoas e tratamentos que não tinham nenhum tipo de embasamento médico, científico para outras. Então, era muito costumeiro e até hoje no imaginário popular a gente tem situações de fulano foi para o manicômio e lá ele vai ter eletrochoque porque isso é para maltratar. Só que não, hoje a gente sabe que tem o contexto no qual aquele eletrochoque ele vai sim ser um tratamento, não vai ser igual nos filmes é mostrado, né? O paciente ele é sedado e tudo. Enfim, isso é outra realidade, trazendo, né, para essa questão da reforma psiquiátrica. E aí, os hospitais psiquiátricos, a grande maioria deles foi fechado, porque muitos deles eles acabavam servindo como que um, entre aspas, depósito de pacientes. Né? A família depósito deixava... de pessoas indesejadas, pronto. Né? Deixava a pessoa qualquer dificuldade, tivesse na época, e a gente traz o cenário de Barbacena, né? Sim, sim. Se tivesse síndrome de Down, sim, né? Se tivesse autistas, uma dependência química, né? Autistas. Então, as pessoas que a sociedade não queria colocar lá dentro. E aí começou a colocar exatamente como você disse, ladrões, mulheres que enfrentavam seus maridos, né? Eram questionadoras, eram colocadas lá como portadoras de problemas de saúde mental, enfim. Foi sendo uma utilização errada desses aparelhos. E aí a gente foi evoluindo a ponto de chegar onde a gente está hoje. E o que é que a gente tem hoje como aparato de saúde mental no Brasil? A gente tem os CAPs. Né, os CAPs, e ainda existe em algumas cidades, como em João Pessoa, né, a gente tem o hospital psiquiátrico lá também, e temos também as instituições prisionais de saúde mental. Os CAPs, eles são os Centros de Atenção Psicossocial, que a gente atende tanto a população que tem transtornos mais leves, como ansiedade, depressão, que são considerados mais leves, né? Não que eles sejam menos importantes, mas é porque a maior demanda é para eles. Tem também o CAPS voltado para problemas de saúde mental mais graves, como esquizofrenia, como algum transtorno psicótico mais grave. Tem os CAPs para problemas de álcool e drogas, que é o CAPS-AD, e o CAPS infantil, voltado para o público pediátrico, e de crianças e adolescentes. Além da gente ter também as empresas privadas, como a Unifip, que tem, né, a clínica de psicologia, enfim, a gente tem todo esse aparato no Brasil. Dito isso, o que é que eu posso dizer como uma pessoa que trabalha justamente na ponta? É insuficiente. Infelizmente, a gente ainda não tem psicólogos suficientes, não temos ainda psiquiatras suficientes. E nas universidades, a gente faz um esforço hercúleo para ter uma formação dos profissionais de medicina, enfermagem, psicologia, para que eles possam trabalhar logo, né, ou tão logo, e consigam trabalhar com saúde mental, independente de ter formação nisso especificamente ou não. Então, eu sou médica de família, mas eu consigo trabalhar com saúde mental. Dito isso também, a gente tem que levar em consideração a forma como a gestão pública também trata disso, né? Porque a grande maioria das pessoas ela vai fazer uso dos instrumentos públicos, né? Aí 80%, 90% da população não tem condição de pagar por uma consulta. Então, o que a gente tem os baixos salários também que são oferecidos para os profissionais. Eu também não posso... Né? As classes recebem justamente. Eu não posso ser hipócrita e dizer, por exemplo, que a doutora... Desculpa, doutora. Eu não posso dizer que um aluno da doutora vai preferir atender com um salário ali de 2 salários mínimos para atender 60, 80 pessoas, como numa clínica particular ele consegue aquele mesmo salário atendendo ali 3 vezes na semana durante um mês. Entende? Se analisarmos direitinho, já tivemos uma evolução muito grande. Já, né? bem significativa. As políticas são lentas, não estão ocorrendo com a eficácia que nós gostaríamos, mas de manicômios para CAPS, nós evoluímos muito. Luiz, né? Muito. Então, evoluímos. Muito precisa ser feito ainda. Sim. Né? Muito precisa ser feito. Mas tem um ponto peculiar, e ela foi muito inteligente na observação,
a questão da remuneração. Sim. Né? A psicologia, ela luta por uma base salarial. A psicologia, ela luta pelas 30 horas. Né? Porque até a carga horária é gritante de um profissional de psicologia na assistência. E não se compara o salário de um profissional de psicologia na clínica com um profissional de psicologia em qualquer outro serviço. Tem até gente que diz assim, cadê os psicólogos ensinando? Às vezes está faltando o professor, né? Às vezes está faltando profissionais em outras áreas porque o salário muitas vezes não compensa. A clínica, ela se sobressai. E principalmente, eu vou trazer o mundo pós-pandemia, principalmente pós-pandemia. Sim. A clínica, ela sobressai em muitas coisas. A avaliação, testagem, diagnóstico, é um campo que está dando crescimento, né? A questão da psicologia no cenário da perícia forense é um campo que está dando crescimento. Então, assim, o profissional de saúde mental, ele está tentando buscar caminhos diversos. E a gente observa quem fica muito nesses serviços que envolvem as políticas públicas, são muito o profissional recém-formado. Sim. Né? Então, assim, não diminuindo, não me interpretem mal, não diminuindo. Mas é quem está começando a carreira, quem está aprendendo, né? Quem está precisando daquela experiência para poder ter um manejo mais específico no âmbito clínico. Então, assim, é uma luta que nós estamos vivenciando aí dentro do SUS, né? De melhorias para a saúde mental, mas é algo que ainda caminha de forma muito lenta. Evoluímos com a luta manicomial, evoluímos com os CAPs, né? Agora nós temos vários outros serviços, né? Temos o Centro POP, temos CRAS, que já existiam, mas que acabam dando assistência. Um suporte, né? Um suporte, né? Os serviços multi-inter acabam chegando para dar muita... Mas nós estamos notando que a demanda específica de saúde mental, os sistemas estão sobrecarregados. Por que existem tanta gente procurando os serviços as formações de saúde mental? Porque o mercado está cheio de profissionais formados e está cheio de demandas específicas. Então, chega um momento em que você liga para o psicólogo e consigo marcar daqui a um mês. A senhora tem, né? Assim, o sistema está cheio. As pessoas estão procurando realmente assistência. Isso é bom. Estão procurando assistência, quanto mais mercado, mais demanda. Mas a gente alerta para essa peculiaridade. As políticas públicas, elas ainda precisam... meio que a gente evolui e parou. Não sei se a senhora tem essa mesma percepção. Tenho. E digo mais. Preciso aproveitar esse momento, porque é algo que é de interesse público, que é a questão que recentemente foi levada como um PL, né, um projeto de lei para a Câmara dos Deputados de fechar os hospitais prisionais, né, e fazer com que aquelas pessoas sejam atendidas no CAPS. É algo a se refletir. A gente entende o lado da dignidade das pessoas que estão lá internadas, dos direitos, mas a gente entende também que hoje o CAPS ele não consegue abarcar aquilo, né, que a gente tem hoje. Imagina só, né, aquelas pessoas que estão internadas nos hospitais psiquiátricos prisionais, que estão lá porque cometeram crimes associados ao seu problema de saúde mental, sendo atendido no CAPS. Então, assim, é algo que a sociedade precisa ter o conhecimento e refletir sobre isso, porque a nossa opinião como população também pode interferir. A gente tem o direito como população de votar nos PLs que existem, né? Então, esse PL ele ainda está para ser votado, ele já foi levado várias vezes para a Câmara dos Deputados, mas vai e volta, porque sempre os deputados que são contra acabam conversando bastante sobre isso, né? De que não é o momento, porque a gente evoluiu bastante, né? Como eu falei, eu precisei falar um pouquinho da reforma psiquiátrica para a gente entender onde a gente está hoje, onde a gente já esteve. A gente já teve muito mal, mas agora a gente está bem melhor, mas ainda tem caminhando muito para poder percorrer. E eu não posso deixar de fora essas questões sociais e essa questão de remuneração, porque a gente também não pode ser leviano e dizer, as pessoas não vão porque não querem. Não, as pessoas precisam ter uma qualidade de vida como profissionais. Um profissional que atende saúde mental, ele não tem condições humanas de atender uma quantidade exorbitante de pacientes, porque você vai... Precisa da saúde mental dele também. Exatamente, né? Imagina só você passar o dia inteiro escutando ali problemas, escutando questões que você precisa pensar
pra ajudar aquela pessoa a resolver, e você mesmo fica, meu Deus, eu também tenho meu boleto pra pagar. A gente brinca dizendo que é uma pirâmide, que na psicologia a gente também precisa estar em terapia, né? Sim, é se você verdade. tem atendimento, você precisa estar em terapia. Então, você precisa estar com a saúde mental bem boa, equilibrada, pra poder você dar suporte a outras pessoas. Também brinca dizendo que é uma pirâmide. Então precisa de um salário bom pra pagar também os terapeutas, né? Fazer terapia também, né? O psicólogo tem que fazer terapia também. Então, acho que a gente vai encerrar agora esse último episódio. Eu queria só que vocês deixassem uma outra mensagem aí para quem está nos acompanhando sobre o Setembro Amarelo, sobre valorização da vida. Então eu queria agradecer primeiro o convite. Foi assim um papo muito gostoso que a gente teve, realmente assim de levantar várias questões, né? Um prazer estar aqui dividindo esse momento de conversa, tanto com o Mirvan como também com a doutora. Foi realmente um momento muito prazeroso. E assim, eu queria falar para você de casa, lembre-se sempre que o hoje, né, é o importante. Muitas vezes a gente fica pensando no que a gente viveu no passado, naquelas dores que a gente viveu no passado, fica preocupado com o que vai acontecer amanhã e acaba se perdendo tanto no passado como no futuro. Viva o hoje. Viva o seu hoje, abrace seu hoje, abrace aquelas pessoas que estão ao seu redor que você ama. Lembre daquilo que hoje é importante para você. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Viva o seu hoje, lembrando que o ontem, ele te constrói, né? Fez o que você chegar onde você está hoje, e o amanhã você vai estar bem para chegar lá, né? Mas viva o seu hoje. Agradecer pelo convite também. Foi muito produtivo interagir com vocês, né? Essa vivência, essa construção de falar sobre saúde mental é muito pertinente, principalmente quando a gente envolve questões que são bem peculiares. É preciso falar sobre saúde mental, né? Então, agradecer o convite, é uma alegria ter essa parceria, trazer a doutora aqui para falar um pouquinho sobre essa perspectiva que envolve. Estamos ligados diretamente. A psicologia e a medicina não se desliga, né? Nós temos histórias juntos. Com certeza. Né? E só deixar para a galera que está em casa, né, uma reflexão, né, à luz da logoterapia, né? A gente começa com o Viktor Frankl e termina com o Viktor Frankl. Dizer que quando a gente busca um sentido, quando a gente tem um sentido, a gente consegue enxergar que as dificuldades que acontecem, as dificuldades que chegam na nossa vida, são formas de dizer que você está no caminho, né? Que você está aprendendo, que aquilo serve de aprendizado. Então, que as dificuldades que você esteja enfrentando hoje sirvam de degraus para que você atinja o seu sonho, o seu propósito. Se precisar de ajuda, não sofre sozinho. Nós estamos aqui, o Unifip está aqui para dar esse suporte, né? O Centro de Valorização à Vida também está aí para dar esse suporte. É só ligar. Os meninos vão deixar os números aqui nas interações. E dizer que esse momento, esse mês, é um mês de repensar a sua vida. Muita gente planeja a vida no início do ano. Né? Eu sempre digo que todo mês é momento de repensar, é momento de reviver, de colocar novos projetos, de realinhar propósitos. Né? Não é porque uma coisa deu errada que tudo deu errado. Né? Nós precisamos aprender a ressignificar, a reestruturar propósitos na vida. E é essa mensagem que a gente deixa. Né? Repensa, reestrutura. Se um ponto deu errado, não quer dizer que tudo deu errado. Vamos reviver, refazer. Né? Você tem possibilidade de alcançar sonhos diversos. Né? Então, não é uma experiência que vai te definir ou fazer com que você não chegue ao seu sonho. Às vezes, um percurso que corta o caminho é exatamente aquele que não mostra pra gente que aquele caminho não era seu. Então, se a porta não se abriu é porque não era sua. Então, desejar muito sucesso a todos vocês, agradecer por essa interação. Passo para você. Eu que agradeço muito a presença de vocês duas aqui. Larissa Soares, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia, e Isadélia Constâncio, médica, professora aqui do curso de Medicina. E agradeço a vocês que nos acompanharam. Quem só viu esse episódio, volta lá, assiste o primeiro. E aí, a partir das próximas semanas, a gente continua com bate-papo e vários assuntos. Valeu, muito obrigado.